programa Caminho da Universidade traz para a entrevista, o primeiro programa de 2018, uma escritora, a nossa escritora aqui da região, a querida Neide Bart Rosencheck. Vamos conversar sobre o lançamento dos seus 2 livros. Minha querida Neide, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. Eu que agradeço o convite, professora Luísa, me sinto muito honrada de estar participando aqui, né, TV 1000, junto desse teu programa tão valoroso, né, que só eleva a cultura do nosso município, da nossa região. E sabe quem faz elevar? Meus convidados. E você é responsável por isso, tá sabendo? Obrigada, muito obrigada. Muito bem. Minha querida Neide, de repente, mora em Santa Cruz do Timbó, né? Vamos falar um pouquinho sobre você, a tua origem, teus pais, família. Sim. Vamos lá? Dá uma conversada com o nosso público nesse sentido. Eu nasci em Porto União, né, mas cresci em Santa Cruz do Timbó. Eu sou a 7ª filha de lavradores rurais e os meus irmãos são todos mais velhos e a gente não tinha oportunidade assim, de estudar, de conseguir o conhecimento assim, numa época mais difícil, com condições mais precárias, né? Mas eu sempre tive aquela vontade imensa de aprender, mesmo sem saber o que exatamente aprender. Eu queria aprender, eu queria ler, eu queria estudar, E às vezes dentro do contexto em que a gente vive, às vezes a gente não é compreendido, não tem a mesma visão, né, professor? Sim. Mas eu não deixei de ir atrás dessa minha, sei lá, desse ímpeto, desse instinto, né? E aí depois na escola comecei a escrever. Fui inspirada um pouco, talvez, pelo meu avô materno. Esse lado, justamente, do seu avô, do seu pai, com quantos anos você escreveu alguma coisa que realmente, poxa vida, tem um conteúdo legal para colocar no papel? Nos fale um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, foi na escola mesmo, né? Foi fomentado pelas minhas professoras de língua portuguesa. A partir do 5º ano, tem a professora Sandra Araújo, que deu 1 ano só de aula para mim, mas que foi quem me despertou de verdade essa vocação. Eu lembro que a gente tinha um caderno de redação, né? E cada redação a gente fazia um desenho. E ela naquele ano, ela estava indo embora da nossa escola e pediu aquele caderno. E eu dei o caderno para ela e ela guarda até hoje. Isso é fantástico. Eu reencontrei ela agora, sei lá, tem 1 ou 2 anos que a gente se reencontrou. E você encontrar uma professora que guarda um caderno seu quando você tinha 10, 11 anos é uma coisa assim, nossa, não tem o que falar disso, né? Não tem valor que pague isso. Então, foi ali que começou. Foi ali que eu nem sabia que sabia escrever, eu não sabia se eu gostava mais de desenhar ou de escrever, né? Mas a gente vai seguindo os instintos e os caminhos que a vida às vezes vai oferecendo, né? Quem diria que alguém lá no interior um dia ia poder escrever, né? Escrever histórias e amar isso, né? Então, é uma coisa que é tão fantástica e ao mesmo tempo tão palpável para todo mundo, tão possível, basta não desistir, né? Mas que orgulho da professora, com certeza, né? Poxa vida, olha. Se é eu que tenho mais orgulho. Então ela que deu assim, o primeiro toque da possibilidade de você realmente hoje ser a escritora que é. Mas vamos pegar um pouquinho assim da infância ainda, né? Eu sei que você tem uma história bonita do seu avô, né, que ele escreveu um livro em alemão. E você, claro, não conviveu tantos anos com ele, mas depois do seu avô veio a responsabilidade do seu pai. Nos fale sobre esse momento. O meu avô, ele era o pai da minha mãe, se chamava Oswaldo Jung, e ele escreveu um relato de viagem em alemão, né?
E aquilo, ele faleceu quando eu tinha 5 anos, então eu convivi muito pouco tempo com ele. Mas aquela honra na família de alguém ter escrito alguma coisa, né, dentro de um contexto tão diferente do que né, se escrever, as pessoas tinham pouco estudo, e para alguém se atrever no mundo das letras naquele tempo era fantástico, né? Tanto que até hoje esse livro existe, está com a minha mãe, tem o meu primo que está tentando traduzir ele agora, quem sabe futuramente a gente publique. Mas aí depois disso, meu pai, sempre a minha mãe, né? Todos contavam as histórias das suas vidas, né? E aquilo eu sempre gostava muito de ouvir, muito de sei lá, participar, de criar dentro da minha cabeça aquelas histórias. Sempre fui fascinada por ouvir histórias. E talvez tenha sido isso, né, que me fez me tornar uma contadora de histórias, ou contadeira, como eu prefiro inventar um neologismo, que alguns me criticam por isso, mas a gente é. Mas o importante é estar se comunicando, sabe o que está dizendo e falando. E tem que inventar palavras novas, né? Com certeza. Desafio para o escritor é colocar novas palavras. Então, Neide, o que eu estou percebendo, você foi e é uma grande ouvinte. Porque saber ouvir é realmente dar condições para o embasamento e construção de um conhecimento que um dia, com certeza, isso vai transbordar, tem que sair. Você foi e é uma boa ouvinte? Eu acho que toda criança curiosa, né, como eu penso, as crianças curiosas, elas gostam de ouvir, elas gostam de questionar, elas gostam de saber os porquês, né? E a própria esperar a resposta já é querer ouvir, né? Então, eu acho que começa tudo por aí, né? Tem muito assunto para se falar em ser um bom ouvinte, né? Mas eu acredito que só ouvindo, ou talvez não só ouvindo, mas como percebendo a história do outro, para poder agregar aquela experiência dentro de uma história fictícia, né? E as experiências dos outros me fazem criar histórias, né? Não só ouvi-las, mas vivenciá-las, ou assistindo um filme, ou lendo um outro livro, né? Tudo é material, tudo é laboratório. Diz uma coisa, Neide. Para que a pessoa realmente se torne uma escritora, que é o teu caso, deixar bem claro, você realmente é uma escritora, exige-se leitura, leitura, leitura e leitura, é isso? Nos fale desse momento que você passou a devorar livros de biblioteca, para a pessoa poder entender que você só escreve quando você passou por um processo de muita leitura. Como é que foi para você? Eu, curiosa do jeito que eu era, né? Tudo que vinha de novo na biblioteca eu lia. E não era só ler, até a minha família hoje sabe que eu continuo lendo um monte. Eu sou viciada nisso, a gente precisa, tudo requer prática, né? E a leitura em si, para a escrita, é um laboratório, porque você pega a experiência do outro para aperfeiçoar a sua própria arte, né? Então, sem leitura não há escrita. Infelizmente, é a verdade, né? Quem quiser escrever bem precisa saber ler. E como eu digo também, não importa o tamanho do livro, né? Os meus têm tamanhos variados, mas eu acredito que esse seja uma viagem pequena, de um final de semana. Esse aqui já é um cruzeiro, talvez, né? Então, tudo tem uma aventura, uma experiência tão linda que você pode viajar pelo mundo inteiro, às vezes até por mundos que nem existem na realidade, né? Aí vem a questão de criar mundos, Sim. né? E isso é fascinante. Me diz uma coisa, então você é aquela pessoa, quando vê assim aquele livro extremamente grosso, diz, puxa vida, e se eu vou dar 2 ou 3 voltas no mundo, não tinha amedronta de forma nenhuma, porque tem pessoas que pegam o livro, dão uma esfolhada, que figura que tem, daí já fecham. Então, você vê sob uma ótica totalmente
totalmente diferentes. Totalmente. Primeiro porque livro que tem figura para mim não é legal, porque eu gosto de imaginar aquela circunstância. Certo. Você já vem pronto, é a mesma coisa que pegar um filme o livro que já virou filme. Certo. Você já tem tudo pronto, você não pode imaginar. O fascinante do livro é que 1000 pessoas podem ler o mesmo livro, mas jamais a mesma personagem, mesmo com as mesmas descrições, vão ser a mesma, que cada um vai criar uma identidade própria. Os lugares, é tudo diferente, mesmo tendo a mesma descrição. Então, um livro pode criar milhões de mundos paralelos dentro da imaginação de cada leitor. Isso é fantástico. É interessante que quem lê um livro, depois vê o filme, fica decepcionado e critica o diretor do filme porque ele acabou com aquilo que a pessoa construiu, né? E às vezes a pessoa constrói, às vezes não, muitas vezes, de uma forma assim, 1000 vezes melhor do que aquilo que o diretor tentou colocar. É que o diretor vai ter o seu próprio olhar, né? Certo. Então ele está construindo um mundo fantasioso dele, né? Não é errado, mas é um mundo dele. Por isso que vai decepcionar a todos os outros. Né? Decepciona aqueles que têm uma riqueza maior de leitura, com certeza, né? Senão aquele que não quer ler, como às vezes a gente vê os alunos em sala de aula, tem filme esse livro, então eu vou ver o filme. Perfeito. Poxa, a gente perdeu toda a brincadeira, perdeu um mundo fantástico, e sem falar na imaginação, que olha o que gera a vida no mundo é a imaginação, né? Então, bom, você aos 21 anos já com 4 romances manuscritos, né? E eu sei que você realmente foi à procura de uma questão de uma graduação na Universidade do Contestado em Letras. Isso é orientado, tem até hoje, e nós temos, vamos usar assim, uma grande pessoa que é uma parceira nas letras, é uma incansável batalhadora que chama-se professora Faiana Porto Urbachuk. Mas é assunto para o segundo bloco. Eu quero saber por que você realmente foi fazer o curso de letras, depois se jogou na pós-graduação em literatura brasileira, se é para buscar subsídios ou ferramentas, né, no sentido para chegar no ponto que você hoje se encontra. Tudo bem, Neide? Okay. Já questionando você para o segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho e já vamos voltar. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada, a primeira convidada de 2018, é essa fantástica escritora Neide Bart Rosencheck. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada é a escritora Neide Bart Rosencheck. Querida Neide, vamos para o segundo bloco, vamos aproveitar esse tempo. E eu questionei a sua pessoa no sentido que você foi em busca de uma graduação na parte de letras, em relação, tenho quase certeza, buscar ferramentas no sentido para se tornar uma escritora do porte que você é hoje. Nos fale dessa necessidade da pessoa que te amparou nesse sentido. Depois que eu encontrei a professora Faiana, eu já tinha tentado 2 outras universidades, né? Já tinha começado 2 outros cursos, né? Ciências e arquitetura. Mas às vezes as coisas não fluem, né? Como deveriam. E eu acredito um pouco em caminhos, né? Em desígnios, então eu deixo por conta disso. E depois de encontrar a professora Faiana, que foi assim uma das primeiras pessoas que eu tive a coragem de mostrar, porque eu sempre tive muito receio de mostrar o que eu escrevi, por não acreditar em mim mesma, por saber a minha realidade, pela minha falta de conhecimento, pela minha falta de estudo. Eu tinha ensino médio e aquilo não me dava embasamento para escrever, né, na minha realidade. E a professora Faiana me mostrou que não era assim. Ela me olhou com os olhos que eu jamais vou esquecer. Aquilo me deu, nossa, uma alegria tão grande, porque me fez ver que eu era capaz, mesmo dentro daquele pouco que eu tinha. E ela me fez alguns aprendizados, né? Como eu
pude aprender fora da faculdade. E esse livro foi reescrito antes da minha graduação, ele já tinha história, quando eu tinha 19 anos eu escrevi essa história, Vidas de Vidro. E a partir da professora Faena, a partir dos conhecimentos que ela me fez conseguir, através de estilos, enfim, do que era a literatura, o que tinha por trás apenas não é apenas a história, mas como contar a história, e que o estilo é a assinatura de cada autor, né? Cada autor tem o seu modo de escrever, e isso o define dentro da literatura, né? Aí eu reescrevi o Vidas de Vidro, encorajado por ela. Me chama a atenção o título, dá para se colocar aqui, porque Vidas de Vidro. A vida é frágil, pode quebrar a qualquer momento, é isso? Reflete uma mensagem, todos eles têm mensagens, né? Que eu acho que não adianta escrever alguma coisa que não vá repercutir dentro do ser humano, né? É uma história para ser bem pensada. Apesar de ter sido escrita nos meus 19 anos, ela continua atual, porque as coisas ainda acontecem hoje em dia. Os jovens normalmente seguem as suas paixões, os seus instintos e esquecem um pouco das consequências do que pode vir a acontecer, né? Com 19 anos escreveu? Isso. Então fazem 2 anos que escreveu? Brincando com você. Carinho de menininha, né? E daí? E eu acho que faz refletir bastante, um livro jovem, né? Todas as idades podem ler, mas eu acho que vai causar um pouco mais de repercussão dentro da juventude, porque é o foco da história. É onde eles vivem os seus rompantes e as suas paixões, né? E depois o Coro das Almas. Minha formação dentro da Igreja Católica, né? Então sempre minha mãe, meu pai me ensinou, e mesmo, né? Todos os religiosos que tem que estar com a alma limpa, né? Não tem que ter mancha nenhuma. Em cima disso, eu estou brincando contigo, claro, sim, né? Eu gostaria de mostrar... A alma purgada, né? Mostrando a capa, sim, a gente vê que ela é bem colorida. Eu desenhei essa capa, né? O desenho é teu? Sim, é meu. Por isso que Confúcio você era desenhista, escritora, sim, é isso? Ela é totalmente minha, tanto que a editora não estava alcançando assim o meu desejo para a capa. Aí eu me sentei lá com os meus lápis de cor mesmo, porque eu nunca fiz curso com tinta nem nada, é tudo instintivo. E desenhei as duas personagens principais, né? Que é um romance entre um descendente de alemão e uma moça da raça negra. E o preconceito existe, né? E essa Cor das Almas, o que lhe reflete esse título? Eu acho que as ações das pessoas condizem muito com a cor que ela remete ao mundo, né? As boas ações geralmente vão refletir coisas boas, né? A gente jamais associa uma cor que a gente goste, um azul, por exemplo, que é a cor do céu, com alguma coisa ruim, né? A menos que tenha um trauma, alguma consequência. Mas eu acho que as atitudes fazem a gente pensar. Que cor eu estou refletindo ao meu próximo, né? E é uma história tão densa que eu às vezes não consigo alcançar sem Deus, sem a inspiração divina. Eu jamais escrevo nada, nem sem música também não. Então eu associo muito isso, a densidade, a complexidade da história, as ajudas, as inspirações que vêm aí de alguém que deve me amar muito aí no céu, né, para me ajudar a fazer isso, ajudar as pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas através dessas histórias. E ele reflete justamente isso, para a gente pensar o que as atitudes dessas personagens, que são várias e que eu acredito que todo leitor vai se identificar, porque muitas pessoas que já leram o livro já vieram conversar comigo. Olha, encontrei o meu avô nessa história, encontrei o meu pai. É gratificante, né? É maravilhoso, professor, é uma coisa assim, não tem o que pague, porque já é coroar alguma coisa. Poxa, eu estou conseguindo chegar no meu objetivo de tocar as pessoas, de fazer
fazerem elas encontrarem o próprio passado, que ele é baseado no contexto histórico e cultural de Porto União. Houve muita pesquisa para eu escrever esse livro, não só de histórias, mas do contexto mesmo, de como eram as coisas, das minhas próprias vivências, como a enchente de 83, que foi algo tão marcante. Ela consta do livro. São várias cidades aqui no nosso Adorno, tanto do Paraná, tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, a cidade Caçador é muito citada, porque algumas personagens mudam para aquela cidade. Então, tem locais que eu mesmo não conhecia tão bem, mas eu precisei de pesquisa. A linha férrea, por exemplo, que é uma história que se baseia por décadas, né? Então, era o principal meio de locomoção na época. Então, eu não vivi essa época. E só as minhas histórias, o que eu tinha ouvido, não era um fundamento para que eu construísse essa história. Então, eu precisei fazer uma pesquisa em cima disso. Estou sentindo que vale a pena fazer a leitura, é isso? Espero que sim. Me diz uma coisa, e as editoras estão namorando muito a Neide? Porque quando começa realmente neste ponto que se chegou, nessa qualidade que se está escrevendo, aí as editoras começam a abrirem, atender as portas, abrem as portas, né? E como é que está a questão das editoras? Na verdade, assim, esse aqui foi publicado pela editora oficial do estado de Santa Catarina, num projeto que eu não tive custos, né? Ele se chama 100 cópias sem custos, mas são 100 cópias. Então, agora eu tô lançando ele, mandando o projeto para outras editoras para fazer a segunda edição, mesmo porque eu preciso comercializar ele, né? Eu preciso distribuir em sites, em grandes livrarias, e assim aqui ele está só comigo ou aqui em alguns estabelecimentos comerciais regionais, né? E esse aqui foi o único que eu lancei mesmo em editoras, né? E tive muita sorte, porque a editora não é grande, não é uma editora famosa, mas ela me proporcionou tudo que uma editora boa ou grande pudesse fazer, né? Eu lancei ele na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, eu fui para lá, eu estive... Então, na minha primeira experiência, isso foi, nossa, eu jamais esperava isso, estar lá dentro da Bienal, né? Vivenciando aquilo, vendo 60 mil pessoas diariamente visitando aquele lugar, né? Um lugar faraônico que dentro da nossa cidade é muito distante da nossa realidade, um público, né? Tão grande, né? Que bacana. Então, eu sei que você já fez lançamentos também em outras cidades, mas eu quero te perguntar o seguinte, existe assim um projeto de lançamento fora do país? É só sonhos, né, professor? Mas eu acho que eu já sonhei tanto na minha vida e tudo isso aqui foi sonhos. Acho que hoje não custa tentar, né? Então... Não custa sonhar. Eu acredito que agora ainda é muito recente, porque eu sou principiante, né? Sim. Eu sou uma autora, não sou reconhecida, eu sou conhecida aqui, graças a Deus, pelo meu povo, que é uma coisa tão gratificante as pessoas darem valor para isso, né? Para mim é uma coisa natural. Mas quando há o reconhecimento já exatamente da população onde nós moramos, a tendência é reconhecimento dos estados, Paraná e Santa Catarina, nacionalmente. Eu sei que você tem toda uma questão de origem familiar na Alemanha e você não quer expressar gratidão ao povo do passado, da família, porque nós vivenciamos dia 6 de janeiro, né? Dia de Reis e Dia da Gratidão. Sim. Não seria bacana isso? Nossa, é algo assim que seria fantástico, né? Você lançar num país de onde você tem as suas origens, mesmo porque ele tem partes em alemão, né? Ele é escrito as frases, a conversação, os diálogos em alemão. Então é um sonho que eu não digo que é impossível, talvez ainda esteja um pouquinho aquém, mas quem sabe, né? Se tiver qualidade mesmo, quem sabe o nosso país aí de origem não vai valorizar também, né, professor? Estamos torcendo desde já que isso se torne uma realidade. Você merece e olha, como eu sempre coloco, né, nós temos que mostrar as coisas boas que temos aqui, né? E nesse momento, diante de você é uma coisa muito boa, porque está escrevendo e escreve de uma maneira assim que desperta a atenção em pessoas que conhecem das letras e vivem no mundo das letras, né? Uma coisa que me deixa muito contente, que a editora,
ela faz a distribuição dos livros para pessoas resenharem, né? Ela dá a proposta dos livros, ó, tá a fim de resenhar, e manda o livro para várias pessoas, Sim. assim, no Brasil inteiro, que se dispõem, né? Então, muitas pessoas aceitaram fazer a resenha, já saiu até agora, já saíram, parece que 8 resenhas do A Cor das Almas. Então, isso está distribuído entre Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, principalmente esses 2 estados. E, assim, uma só que criticou um pouquinho, que eu enrolo um pouquinho demais. Porque, assim, a pessoa que não viveu o contexto histórico aqui, talvez não compreenda, ele se ainda atenha demais à história em si, mas não aos detalhes de como é contado. Mas há o resgate cultural. Então, não que é uma desculpa minha, do meu modo de escrever, mas é preciso, às vezes, entrar em muitos detalhes, porque isso diferencia um contexto histórico e uma região da outra. Com certeza, eu sempre tenho colocado o seguinte, Neide, só entende outra cultura quem tem cultura suficiente para entendê-la. Neide, nós estamos já quase estourando nosso horário. Você que está cheio de projetos, tem alguns romances já enfornado, a questão de poesias, vem coisas pela frente e claro que nós vamos estar acompanhando ao teu lado, passo a passo, essa tua caminhada. Você vai voltar ainda aqui em 2018, falar de novos lançamentos e a torcida é para que ocorra esse teu sonho, né? Um livro lá na Alemanha, Germany, em gratidão ao povo do passado, né? Por que não, né? E precisamos que você realmente deixe uma mensagem aos nossos telespectadores. Foi muito produtivo, nosso tempo é curto, mas tem muita qualidade quando a gente traz entrevistados exatamente do naipe como você e procura realmente colocar essa grandeza, essa grandiosidade do mundo das letras, né? Da onde é Neide? Santa Cruz do Timbó. E daí, né? E daí, lá tem intelectualidade, lá tem profundas elucubrações científicas. Pena que hoje o tempo não permitiu, mas que tem uma árvore aqui que fala com você. Na próxima você vai conhecer essa árvore, vai gravar embaixo dessa árvore que inspira, né? Que legal, pô. Então, sua mensagem aos nossos telespectadores. Eu gostaria, assim, de agradecer a todo o carinho que tenho recebido. Eu deixo isso bem claro que eu não esperava, não é esse o meu intuito de exposição da figura, mas quando a gente se compromete a fazer um trabalho onde não é para a gente, mas sim para a sociedade, é um preço que se paga, né? E eu vou pagar ele com maior gratidão por todo o povo da minha cidade, das regiões que estão acolhendo, dos outros estados que estão me dando tanto valor, que estão resenhando o livro de uma forma tão graciosa, tão doce e tão... É só agradecendo mesmo a todo o carinho e eu espero que Deus lá no céu me ajude ainda a escrever muito para tentar espalhar um pouco mais de coisa boa nesse mundo que a gente precisa, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho colocado o seguinte, todas as semanas, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.